Vou abrir essa sessão toda especial que traz mais alunos atuais e futuros da professora Pilar Giménez Teio. Gostaria de apresentar a todos a professora Pilar. A professora Pilar é uma grande parceira aqui da Universidade São Paulo, Faculdade de Direito, no começo, e depois aqui a pretensão é que fique parceira nossa também da Faculdade de Direito Ribeirão Preto, USP. Veja a missão como é espinhosa, vir até aqui, e porque nós gostaríamos que fosse nossa parceira também. Eu estou vendo aqui também, e gostaria desde já de apontar a presença da Larissa, que representa aqui a parceria que a Universidade Presbiteriana Mackenzie mantém com a Universidade de Salamanca, e que, na realidade, inaugurou a parceria de Salamanca com São Paulo, com o Brasil. A Larissa, hoje em dia, em dupla titulação, num programa de dupla titulação com a Universidade Presbiteriana Mackenzie, que é a Universidade de Salamanca, realmente demonstra e está representando aqui a continuidade dessa parceria, a continuidade desse trabalho conjunto de pesquisa ou investigação para os espanhóis. Agradeço também a presença do professor Jair, nosso professor aqui, que eu estou vendo entrando, chefe do departamento e vamos dizer assim, como eu vejo a personalidade do professor Jair, um grande empreendedor. Parabéns pelo empreendedorismo na área acadêmica. E queria dizer também que aqui está diante da professora Pilar Giménez Teio, que também é especialista em empreendedorismo e, na realidade, se dedica muito a essas relações e intercâmbio com os países latino-americanos. E eu queria agradecer também aqui a presença do professor Bessac, que está me acompanhando aqui na mesa, é professor da casa e também um grande amigo de Salamanca. Tem vários programas em conjunto com a Universidade de Salamanca. Por último, eu gostaria de cumprimentar e agradecer a presença do professor Cláudio Lembo, nosso eterno governador. Dizer também que, de alguma forma, ele está aqui porque foi o grande responsável, quando reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, foi o grande responsável por esse intercâmbio acadêmico com a Universidade de Salamanca. Ele introduziu, ele fortaleceu, ele robusteceu os laços que foram criados com a universidade, entre a Universidade Presbiteriana Mackenzie e a Universidade de Salamanca. E a grande responsável por esse robustecimento foi exatamente a professora Pilar. A professora Pilar Giménez Teio é que foi a grande responsável. E queria também dizer que hoje a professora Pilar ocupa o posto de secretária-geral da Universidade de Salamanca e, portanto, a sua presença aqui significa mais do que a presença de um docente, mas significa a presença da autoridade da Universidade de Salamanca aqui entre nós. Professora Pilar, nós gostaríamos também de abrir um espaço no final da sua exposição sobre a Universidade de Salamanca e eu gostaria de abrir um espaço para a assinatura solene de uma parceria, de um convênio,
que eu gostaria que fosse a portadora deste convênio lá em Salamanca, e que, uma vez subscrito pelo reitor, também nós possamos levar à frente todo o intercâmbio que existe hoje em dia com a USP, Faculdade de Direito, São Paulo, as Velhas Arcadas, poderíamos trazer para cá. Por favor, obrigada por ter vindo, obrigada por esse sacrifício, mas eu gostaria de passar agora a palavra à professora Pilar e passar a presidência da mesa para o professor Bessac, que é o grande amigo de Salamanca. ¿Quieres hablar tú? Aqui não está funcionando. Não, tem que ser... Boa tarde a todos, muito brevemente. Obrigado pelo convite em compor à mesa a nossa diretora, a professora Mônica Herman Caggiano, a nossa convidada, colega, amiga de tantos anos, Pilar Giménez Teio, secretária-geral da Universidade de Salamanca, o nosso sempre governador Cláudio Lembro, todos os colegas presentes. Eu acho que a razão da professora me convidar aqui é porque eu, de muitos anos, tenho participado de cursos em Salamanca, notadamente na Centro de Estudos Brasileiros, e lá a presença da professora Pilar, que foi inspiradora até de formação do centro, é algo notável, algo conhecido. E quando a USP começou a implementar os cursos lá, eu que administrei muitos anos esse termo de colaboração entre as universidades, a professora Mônica já estava lá e já haviam implementado com a Universidade Presbiteriana Mackenzie. E assim vi como a Pilar congregava, né, tanto os convênios todos que eram feitos, esse interesse pelo Brasil, já conhecia o Brasil, e o carinho especial que ela tinha pelas instituições brasileiras. E aí foi se aprofundando o conhecimento, a amizade, e eu acho que essa é a razão, talvez, que a nossa diretora pediu para eu aqui estar nessa cerimônia prestigiosa. Eu não vou me alongar mais, eu gostaria de fazer uma saudação, obrigado pela sua presença aqui na nossa Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, a assinatura dos convênios, acho que estão encaminhados pelo presidente da CCINT, o nosso colega Alessandro Hirata, e eu, então, passo a palavra à querida colega, a professora Pilar Giménez Teio, para a sua preleção. Bem-vinda, professora. Ay, perdón. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Es para mí un gran honor estar de nuevo en la Facultad de Sao Paulo y especialmente en esta Facultad de Ribeirão Preto, que creo que es la primera visita, pero habrá muchas más por la colaboración que tendremos. Agradecer a la profesora Mónica su invitación y agradecerle que siempre cuenta conmigo para todos los proyectos. Y bueno, ya son muchos años, comentaba con algunos colegas que veníamos, ya son más de 20 años que nos conocemos, que hemos hecho proyectos de investigación juntas, que hemos codirigido tesis y, bueno, pues ya es una gran amistad en todos los aspectos. Siempre ella sabe que cuando me necesite o cuando quiera contar conmigo, ella me dice ven y yo lo dejo todo y vengo. O sea que me gustaría también saludar, como no, al profesor Lembo. Para mí el profesor Lembo es una figura importantísima por la que siento un cariño enorme. Es un ejemplo de un político íntegro y un político ético. Cuando paseaba el otro día por la calle con él, que veníamos de la USP, los ciudadanos pasaban y le saludaban. Y yo le decía, profesor Lembo, ¿no se da cuenta que este es el mejor indicador que dice lo que el pueblo le quiere? ¿No? Entonces, bueno, pues me sentía muy orgullosa, ¿no?, de haber conocido y tener una gran amistad con el profesor Lembo, que junto con la profesora Mónica fueron los inspiradores de todo esto que está pasando ahora, de la internacionalización. Nadie hablaba entonces, ni había un indicador. Ahora el indicador más importante es la internacionalización. Cuando ellos tuvieron esa visión, porque en verdad la realidad es que el mérito es de ellos dos.
A mí en el camino me lo contaron y yo fui con ellos de la mano, pero el mérito es de ellos. Y bueno, pues así comenzamos esta andadura. Tuvimos también la suerte de recibir, cuando empezamos con Mackenzie, a una extraordinaria estudiante, Carolina Lembo, que fue de las primeras estudiantes que de la Universidad Mackenzie fue a Salamanca, una brillantísima estudiante, dejó la Universidad Mackenzie en lo más alto que se puede dejar, y bueno, luego estuvo en otras universidades, pero fue una alumna brillante y una referente. Cuando los profesores allí hablaban, ¿qué nivel tiene la Universidad Mackenzie? Porque claro, era una alumna muy, muy brillante. Y así detrás de ella fueron otra serie de estudiantes, hasta, bueno, bastantes doctorados que ya tenemos luego también de la Universidad de Sao Paulo. También el profesor Besaki es un buen amigo, que está mucho por allí, por la Universidad de Salamanca, y que conoce bien la Universidad de Salamanca y que nos solemos ver a menudo. Deciros que la Universidad de Salamanca está abierta para todos vosotros, para todo lo que queráis. El equipo de gobierno de la universidad está muy feliz de tener esta brillante relación que tenemos y esta buena relación con la Universidad de Sao Paulo, con la Universidad Mackenzie. Son dos universidades de referencia para nosotros. En el ámbito de América Latina, la Universidad de Sao Paulo es la más valorada, y de las privadas, la Universidad Mackenzie. Entonces, bueno, nosotros estamos muy orgullosos de ser parte, de formar parte de estas dos universidades y poder hacer proyectos juntos, proyectos de investigación, dirigir tesis de doble titulación, y para nosotros es un orgullo. No lo podemos hacer con todas las universidades, porque ya sabéis que nosotros cuando queremos hacer una parcería, como bien decía la profesora Mónica, también miramos los indicadores de calidad de las universidades con las que vamos a hacer estas parcerías. En el caso de estas dos universidades no hubo ninguna duda, porque son universidades referentes y que nos sirven también a nosotros. Yo aprendo mucho cada vez que vengo a la Universidad de Sao Paulo. Cuando voy para allá lo digo, yo he aprendido más que lo que yo he dado a la Universidad de Sao Paulo, porque aprendo muchísimo. La profesora Mónica, yo no sé qué hace, a veces le digo, me tendrías que dar la fórmula, porque tiene un grupo de estudiantes a su alrededor, todos súper brillantes. Y yo digo, ¿pero de dónde salen estos estudiantes tan brillantes? Vuelvo al año siguiente y se han incorporado alguno más, y son igual de brillantes o más que los anteriores. Entonces me tiene que dar la receta para que veamos qué es lo que pasa. Y bueno, pues deciros que todos aquellos que queráis ir, los que ya no sois doctores aún, tenéis abierta la vía de la doble titulación, es un título, con las personas que entran por la Universidad de Sao Paulo se rigen por las normas de la Universidad de Sao Paulo, las personas que entran por la Universidad de Salamanca se rigen por las normas de la Universidad de Salamanca, y los tribunales de las tesis pues son de ambas universidades o personas que designen esas universidades. No tienen por qué ser profesores de universidad, sino que pueden ser autoridades que sean doctoras que se incorporen a formar parte de esos tribunales. Y esto es lo que tenemos abierto hasta ahora, y también tuvimos un grupo de investigación de los valores en la educación, y sería bueno también que incorporáramos algún grupo de investigación, yo creo, que creáramos algún grupo de investigación conjunto. Sí. Sí. Entonces, sería bueno que participáramos con una idea común. Y bueno, yo sé que vosotros sois muy innovadores, quizá más innovadores que nosotros, que los españoles, sois más innovadores los brasileiros, tenéis unas ideas más avanzadas en ese aspecto, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que sería bueno que nos complementáramos entre unos y otros y pudiéramos hacer un proyecto común que sería importante para las dos instituciones, para la Universidad de Sao Paulo y para la Universidad de Salamanca. Incorporaríamos también Mackenzie, que la ARISA se incorpora, como bien decía la profesora Mónica, con Mackenzie es la primera estudiante que se va a incorporar al programa de doble titulación. Deciros que la Universidad de Salamanca celebra en este año los 800 años de su fundación, todo este año
estamos celebrando los 800 años. Se creó en 1218, de la mano de la Iglesia, fue evolucionando y bueno, pues ha dado fruto con distintas personas célebres que ha habido, escritores, como el profesor Lembo decía ayer a Glauco, un doctorando que está haciendo la tesis y tuvo ayer la prueba de cualificación, le decía, lea Francisco Vitoria. Entonces, bueno, pues que ahí, en Francisco Vitoria, fue un avanzado para su tiempo, ya en 1500, hablaba de lo que hablamos ahora de democracia, de la participación, ¿no? Entonces, bueno, pues hay muchos referentes de personas importantes que han formado parte, Francisco Suárez, muchos, y citaría un montón más, no me quiero dejar. Hablábamos ayer también con un estudiante, no de esta universidad, de otra universidad, hablábamos de Miguel de Unamuno, un gran filósofo. Entonces, bueno, yo creo que la Universidad de Salamanca ha tenido unos buenos resultados científicos a lo largo de su historia. Y bueno, ello está todo lo que tenemos y todo lo que podemos ofrecer. Están nuestras bibliotecas que os podemos ofrecer a todos para su conocimiento. Allí, pues cuando queráis, seréis bien recibidos. Es una universidad, para que os hagáis idea, la mayoría de vosotros, habéis estado mucho de vosotros, tiene entre grado y posgrado unos 25.000 estudiantes. Tenemos muchísimos estudiantes de Iberoamérica en posgrado, cada vez crece más. Nuestros mejores recursos los tenemos en estudiantes en América Latina. Tenemos que cuidarlo, por eso también nos movemos mucho por el ámbito de América Latina, porque nuestros estudiantes de posgrado, un 60% de nuestros estudiantes vienen del ámbito de América Latina. Entonces, para nosotros es importante. En grado es distinto, en grado sí tenemos brasileños, sí recibimos, porque están las becas del Santander y alguna beca que también da el gobierno brasileño y hemos incorporado en el grado. Pero sobre todo en posgrado tenemos la fortaleza con los estudiantes que tenemos de Latinoamérica, que son unos estudiantes a los que nosotros tenemos que cuidar y mimar, porque bueno, pues son prestigiosos. Y la mayoría de ellos luego están ocupando en los distintos países puestos importantes. Hay muchos ministros, hay muchos presidentes en América Latina que han estudiado en Salamanca, hay gente importante en todos los ámbitos que han estudiado en Salamanca y bueno, pues se nota la presencia. Este año, a la celebración del 8º centenario, pues hemos tenido prácticamente a 700 rectores de todo el ámbito, desde Estados Unidos, Japón, China, todo el ámbito europeo, todo el ámbito iberoamericano. Hemos recibido 700 rectores. Sí que la verdad ha sido patrocinado por Universidad al Encuentro, pero para nosotros ha sido bueno también porque hemos tenido contacto con ellos, les hemos podido ofrecer aquello que la Universidad de Salamanca tiene como fortalezas. Y bueno, ahora hemos tenido también un encuentro con todos los antiguos alumnos, 35.000 antiguos alumnos que hemos tenido en Salamanca, ha sido también un granito. Y ahora tenemos la Carta Magna en el mes de septiembre, que reunirá a 170 rectores del ámbito europeo. Se reunirán allí para firmar una carta sobre educación superior y bueno, pues para hacer debates sobre la educación superior. En cuanto cómo está estructurada, ya sabéis que yo creo que siempre lo digo y además publiqué algo y mañana creo que hablaremos sobre esto. Los rankings a veces son orientativos y otras no. Si nosotros miramos, no estamos entre los primeros, pero eso no quiere decir que tanto vosotros como nosotros no seamos las mejores universidades. El problema es que las universidades que están en los primeros lugares son universidades privadas que tienen muchos medios y que pueden también tener el lujo de mantener a premios Nobel entre ellos. Mañana a lo mejor hablamos más de este debate, pero eso no quiere decir que las nuestras, porque nuestras universidades son quizás más universidades con un carácter de servicio público. Y es ahí lo que nos separa de estas universidades y por lo que no estamos en los primeros lugares de los rankings. Porque la Universidad de Salamanca, por ejemplo, nunca se podría permitir tener un premio Nobel en sus aulas, porque se ve muy justa con la financiación.
Entonces, hay muy buenos docentes en todos los ámbitos. En el ámbito del derecho, en el ámbito de la medicina, tenemos un instituto del cáncer puntero en todo el mundo. Entonces, bueno, pues la Universidad de Sao Paulo igual. La Universidad de Sao Paulo es una universidad que yo veo el nivel cada día que vengo, ¿no? Y cuando vengo a las tesis doctorales veo el nivel que tienen los estudiantes. Pero claro, nos condicionan otra serie de requisitos, porque esos indicadores que hay imperantes no son indicadores que nos sirvan para nosotros. Entonces, bueno, ahí ya, si mañana hablamos de eso, ya hablaremos. Pero yo creo que estamos hablando de universidades serias, universidades que se toman la educación superior muy en serio, universidades que debaten cada día cómo mejorar, y universidades que siempre se están mirando en otras universidades para aprender. Es lo que en el caso mío, cuando yo vengo, yo siempre miro a la Universidad de Sao Paulo y veo cosas positivas. El otro día estuve en la prueba de cualificación y les decía, tenemos que recuperar nosotros en Europa esta prueba, porque es muy buena para reorientar la investigación que está haciendo un estudiante, en la manera de que personas ajenas a las que están dirigiendo, a los tutores, puedan decirle al estudiante cómo va o aportarle ideas, ¿no? Fue las aportaciones que ayer en la cualificación le hizo el profesor Lembo a la persona que tenía la cualificación, fueron extraordinarias. Entonces, le das un giro. Por eso siempre somos universidades abiertas a aprender y aprender de los mejores, como tiene que ser. Y bueno, eso es lo que, más o menos, lo que os quería decir. Tenemos un centro también de estudios brasileños, muy bueno, con las publicaciones que de eso sabe más casi el profesor Besaki, que está en la comisión de la revista, y bueno, pues es un centro también de referencia para todos nosotros, pues para que veáis, ¿no?, el cariño que tiene la Universidad de Salamanca hacia Brasil. A mí el profesor Lembo muchas veces me dice que yo soy más brasileña que muchos brasileños, pero es así, mi segunda tierra. Yo siempre le digo a todo el mundo, mi segunda tierra es Brasil. Entonces, bueno, pues me siento muy cómoda entre vosotros y ya es que tengo muchos amigos, cada vez tengo más amigos en Brasil y cada vez vengo con más gusto. Ahora, si queréis, pues me podéis preguntar lo que os apetezca. Gracias. Yo quería agradecer a usted pela disposição de continuar a investigação conjunta. Queria convidar neste momento o professor Lembo, que inaugurou todo esse ciclo de relacionamento com Salamanca, para falar um pouco de como ele vê hoje, passados quantos anos? 20. Desde el 2018 años. 20 anos desde que começou essa relação. Realmente, eu agradeço de forma muito especial a professora Pilar, porque sempre foi amplamente sensível às solicitações de nós brasileiros. Quando chegamos pela primeira vez a Salamanca, como expedicionários, éramos novatos em internacionalização das nossas universidades, e a Universidade de Mackenzie, corajosamente, ingressou nesse campo. Devo à professora Mônica muito, porque ela foi extremamente persistente e sempre esteve nessa luta em busca da internacionalização das universidades brasileiras. Claro que nós estamos num outro momento da história da Europa e da América Latina. Era um momento de grande euforia em ambas as áreas, em ambos os polos do Atlântico, porque nós estamos nas redemocratizações. A Espanha saía de uma longa ditadura, do Franco, e nós saímos de uma ditadura militar nos anos 64. Havia euforia no Brasil. Hoje, certamente, nós temos
outras preocupações, particularmente vocês, jovens, que pretendem fazer um doutorado, um mestrado em dupla titulação, talvez tenham que aproveitar melhor o conhecimento que a Espanha tem da América Latina, as relações que a Espanha tem com a América Latina, porque nós brasileiros sempre tivemos de costas para a América Latina. Dramaticamente, o Brasil português, de língua portuguesa, jamais se interessou pelos países da América Latina. E foi um grande erro da nossa história. Hoje, os hispano-americanos, os demais países da América Latina, e nós passamos a ter uma integração maior. E, particularmente, a busca de um conhecimento comum da área legal, dos institutos jurídicos que caracterizam os países, as duas faces da América, a espanhola e a portuguesa. Isso acho que seria muito importante que vocês se apercebessem disso e pudessem fazer direito comparado com os países da América Latina e com a Espanha. A Espanha é o núcleo central dos conhecimentos dos países da América Latina de língua espanhola. E aí nós teríamos muito, certamente, a trazer para o aperfeiçoamento da democracia brasileira. Há uma série de elementos que, certamente, os espanhóis têm estudado na América Latina e que nós podemos trazer para o Brasil, que nós não conhecemos, não temos aqui, não temos presença deles. Por exemplo, o recall. Nós fizemos, há 2 anos atrás, um impeachment totalmente desestruturado, um juízo político sem ter nenhuma figura jurídica, apenas a vingança de determinados setores políticos, e o que é mal. E a América Latina tem o juízo político, que é a pouca presença do político nos seus cargos públicos. Não é admirado, não é respeitado, é afastado. E não há crime de responsabilidade, apenas há uma ausência de apoio da opinião pública. Eu acho que esse era um ponto que nós temos que começar a estudar muito. E há países da América Latina que avançaram nesse campo extremamente. O Peru é um. Nós não temos nunca nos aproximamos do Peru e, no entanto, ele, salvo o presidente da República, tem recall para todos os demais cargos, inclusive do judiciário, que eu acho extremamente importante. Outra coisa é a análise do próprio judiciário. Estamos certos, nós brasileiros, no modelo norte-americano, de 11 intocáveis, não sei, que chegam aos 75 anos falando tolices quanto querem e nada sofrem. Eu acho que os países da América Latina e a Espanha têm uma corte constitucional com mandato. E eu acho que é muito mais interessante. Há uma rotatividade no poder e não há senhores absolutistas sobre a sociedade. Então, há temas imensamente importantes para a cidadania brasileira, particularmente, a serem estudados junto com Salamanca, porque Salamanca é um centro de estudos ibero-americanos e, portanto, pode nos trazer conhecimentos da América Latina, da própria Espanha, que tem alguns institutos muito avançados, e, ao mesmo tempo, tem experiências muito ricas na área política, a própria Espanha. Eles sofreram muitos das vicissitudes atuais do Brasil, a Espanha já sofreu anteriormente, como a Itália, antes da Espanha, e, portanto, nós temos outros laboratórios que podem ser úteis, e os senhores têm, então, hoje uma porta aberta graças à professora Pilar. Ela, como secretária-geral de uma grande universidade europeia, uma das mais tradicionais universidades europeias. Ontem eu brincava com ela que certamente Bolonha está em primeiro lugar, é o meu sangue italiano, mas que eles têm em segundo, como Salamanca com 900 anos, né? Nós temos mais de 1000. A Itália é a Itália, né? Ela estudou na Itália, ela compreende a Itália, ela estudou em Roma. Portanto, eu acho que vocês têm uma porta aberta que a professora Mônica está trazendo a vocês. Eu sou um retirado, né? Como dizem os espanhóis. Porém, eu acho que vocês, jovens, não devem perder essa oportunidade de ingressarem no mundo ibérico através da Salamanca, com suas incríveis instituições. Ainda ontem eu
eu ouvia, junto com a professora Pilar e a professora Mônica, um aluno brilhante que oferecia a sua tesina, como dizem os espanhóis, ou seja, a qualificação, e eu pedi a ele, pelo amor de Deus, dizia a ele, você foi vítima já, eu dizia a ele, por favor, esquece um pouco o que você escreveu. Ele escreveu o nome de um professor dessa casa excessivamente no documento. É demais esse professor, precisamos trabalhar menos. Ele é importante, mas deve ser trabalhado com a medição normal, de equilíbrio. Esqueçam Jean-Jacques Rousseau, esqueçam, afrontando a professora Mônica Montesquieu, e vão em busca de Francisco de Vitória. E aí ele me olhou um pouco assustado, porque ele não sabia quem era Francisco de Vitória. E Soares. Sabia? Aí ele sabia. Então, você veja que a professora defende vocês sempre. Eu acho que ele não sabia, mas tudo bem, não tem importância. Ele vai ficar sabendo porque você cobra dele na próxima banca. O Francisco de Vitória foi o homem que, particularmente lá em Salamanca, foi quem criou o sentido de soberania popular. Ninguém sabe isso no Brasil. Ele era um homem culto, um padre, professor de Salamanca, sofreu os horrores da Inquisição espanhola, que foi a melhor das Inquisições, matava todo mundo, porque os espanhóis são muito competentes nisso. Aí o que aconteceu? Ele antes, 1500, do século XVI, ele já estudou o problema da soberania e o suzerano. Ele se opôs àquela ideia do rei absolutista, porque o poder vem do povo. Está lá ele, o Rousseau sabia, foi copiar, mas não contou a origem. Então, Salamanca tem uma notável experiência política e cultural que vocês não devem perder. Seria uma ingenuidade perder. A boa vontade da professora Pilar, abrindo as portas de uma universidade tão excepcional, e vocês devem aproveitar. Salamanca tem uma porta famosa, a Porta da Razão. O que falta muito no Brasil, né? Nós somos todos, sem nenhuma razão, nós somos irracionais, somos tropicais, né? E eles têm uma porta da razão, onde as mulheres não entravam, porque eles são inteligentes. As mulheres não podem passar pela porta da razão, como diria o Bolsonaro, não pode. Tem que, vocês vão chegar lá e vão encontrar essa porta da razão, as famosas, que são as rãs, las ranas, as duas ranas. Vocês vão até. Só uma só? Uma só? Eu vi duas, porque eu sou. Eu vou até lá. Professor Lembo, algunos ven dos cuando han tomado unos vinos y una Tá bem. Foi isso. Então, vocês irão até Salamanca. É uma cidade maravilhosa, rica, com tradições, é realmente envolvente, e lá perto é a cidade onde nasceu Isabel, né? Sim. Vocês vão conhecer a terra de Isabel, aquela senhora que não trocava saia, até que o último árabe tivesse deixado a Espanha. Então, vocês vão aprender história, que é a história do Brasil. Na verdade, a história da Espanha é a história do Brasil, porque vocês nunca poderão esquecer que Filipe II foi nosso rei durante um grande período, e as normas de Filipe II, as ordenações do reino, as Filipinas, tiveram vigência no Brasil até 1916. E nós tínhamos um professor, amigo meu e da professora Mônica, que era o ministro Moreira Alves, que era uma figura... Quando não havia ministros no Supremo, ele dizia sempre, quando está muito doente, que as nossas escrituras até hoje trazem toda a estrutura formal trazida das ordenações filipinas. Portanto, Filipe II e a Espanha estão presentes no Brasil no nosso dia a dia, em todos os documentos do nosso nascimento à nossa morte. Portanto, a Espanha afastou-se muito do Brasil, brasileiros, em função dos problemas propriamente ibéricos, Portugal e Espanha, mas é uma ingenuidade. Nós temos que retornar, e vocês, jovens, têm o direito e a obrigação de fazer isso, porque
porque vai ser importante para o Brasil e, certamente, para os espanhóis também, que vão receber o influxo do que ocorre no Brasil e as novidades brasileiras que sempre são muito grandes. Portanto, eu fico muito feliz de ter a possibilidade de me dirigir à professora Pilar, por a gentileza da professora Mônica, porque realmente Salamanca é um orgulho podermos ter esse vínculo com uma universidade tão importante, que a USP saiba aproveitar, porque é excepcionalmente positivo. A USP, como disse já Pilar, é a melhor universidade da América Latina, está no famoso ranking das 500 universidades, a brasileira melhor colocada, e ela se mantém, é uma grande universidade, com grande pesquisa, em todas as áreas, e muito especialmente do direito. Portanto, vamos unir Salamanca com a USP de São Paulo, que as duas etnias vão vencer com isso. Ainda porque São Paulo foi fundada pelos espanhóis. Os espanhóis, que vocês não admiram muito, são lá das Canárias, mas foi um espanhol que fundou a nossa cidade junto com um português, que era o Manuel da Nóbrega, mas o Anchieta, José de Anchieta, era espanhol. E dizem, viu, Pilar, que a grandeza de São Paulo, e particularmente algo que hoje São Paulo não dá grande importância, que foi as bandeiras, que eram os paulistas que avançavam pelo interior da América tropical, da América do Sul, e formaram o Brasil, que até hoje tem esse formato enorme, imenso, de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. Os bandeirantes eram de origem espanhola. Eles eram judeus, hoje tem estudos bem avançados, que saíram da Espanha em função da Inquisição, se incrustaram aqui no interior do Brasil, em São Paulo, na capital, e avançaram pelo Brasil e formaram o Brasil. Portanto, se existe uma dívida de gratidão, é uma dívida de gratidão dos brasileiros aos espanhóis pelos que eles fizeram no nosso passado colonial. Realmente fizeram com que o Brasil crescesse, avançasse e mantiveram todas as fronteiras desde a colônia até hoje. É notável. Portanto, nosso agradecimento à Espanha y a Castilla, a la vieja. Gracias, profesor Lembo. Me gustaría, ahora que estaba hablando el profesor Lembo, me acordaba que nosotros tenemos un programa, que no se ha hablado de él, un programa de postdoctorado, para aquellos también que sois doctores. La Universidad de Salamanca, entrando en la Facultad de Derecho, tenéis la posibilidad de hacer postdoctorado. Entonces, ahí estamos todos los profesores que dirigimos trabajos de postdoctorado, y cada uno tiene su currículum y las áreas en las que dirige esos trabajos. Entonces, para alguno que queráis hacer un trabajo específico, ahí tenéis la información para poder hacer el postdoc. Hace un año el decano de Derecho abrió esta posibilidad, algunos le conocéis que habéis estado en Salamanca, del postdoc, porque era una demanda en toda América Latina, había una demanda de que querían hacer postdoc en Salamanca. Entonces ya lo hemos abierto, que sepáis que tenéis esa posibilidad de poder hacer postdoctorados allí. Los postdoctorados tampoco os exigen una estancia allí, los 8 meses, simplemente os exigen que estéis un tiempo allí, que estéis trabajando con la persona que os dirige el trabajo, que la persona que os dirige el trabajo os preparemos unos cursos para que deis, para que impartáis unos seminarios, os ofrezcamos también, la posibilidad de asistir a seminarios que nosotros tenemos abiertos, y una vez que hayamos dirigido el trabajo y hayáis presentado el trabajo, con un tribunal se os da el título de postdoc de la Universidad de Salamanca. Tenemos también aquí entre nosotros una doctoranda de la Universidad de Salamanca solo, que es Victoria, que está ahí callada. Ella también hace el doctorado, pero de la Universidad de Salamanca. Entonces, es una alumna que también está haciendo allí lo hace a ella le dirige la tesis nuestro querido rector, el profesor Ricardo Rivero,
que es el catedrático de Derecho Administrativo, que ahora es el rector, un rector excelente, un rector muy formado, que alguna vez tendré la oportunidad de verle, y ella hace la tesis bajo la dirección de nuestro rector, del profesor Rivero. Muy bien. Antes de pasar la asignatura, gostaria apenas de dizer que está sendo gravado, né? Eu falei fora. E o professor Rivero, Ricardo Rivero, que é o atual rector de Salamanca, também é um grande amigo do Brasil. E gostaria muito, já veio, já participou de várias mesas redondas, vários debates, discussões com a USP, Faculdade de Direito, e gostaria muito, e ele também prometeu que assim que tiver agenda, ele viria para cá. O próprio reitor da universidade viria para cá, exatamente pelo vínculo que nos une e pela amizade e admiração mútua que nós temos. Queria também dizer que foi o professor Ricardo Ortega Rivera grande defensor dos direitos humanos, dos direitos fundamentais. E foi ele que chamou a nossa atenção. Imagina nós, os pianos. Não foi no Mackenzie, foi com o pessoal da USP. Esse episódio foi com o pessoal da USP. E foi ele que nos chamou a atenção que nós ainda utilizamos Carl Schmitt. Um grande antissemita, um grande mentor intelectual do antissemitismo. E realmente, todos nós ficamos... E isso marcou muito a minha imagem das mesas, no sentido de que, efetivamente, nós teríamos que saber quem está na mesa para podermos falar, porque nós utilizamos muito Carl Schmitt. E o professor Lembo também, Carl Schmitt. E o professor Lembo também critica muito a utilização, mas isso foi na escola da magistratura federal. Nós estávamos num encontro triangular, USP, Salamanca, magistratura federal, a escola da magistratura federal, e surgiu esse debate na mesa. E, na realidade, foi difícil, e a partir deste momento nós nos dedicamos a analisar melhor a obra de Carl Schmitt antes, principalmente nós constitucionalistas. Então, realmente, estou me referindo ao constitucionalismo, mas foi o Ricardo Rivera, e, na realidade, o Ricardo Ortega que realmente chamou a atenção para essa... E, a partir daí, o nome do professor Ricardo, hoje reitor da Universidade de Salamanca, ele é tido como um grande defensor dos direitos fundamentais e das lições de direito constitucional atribuída a grandes nomes, mas desde que as suas lições não tenham a ver absolutamente nada com lesão, ou ameaça de lesão, ou violação a direitos fundamentais. Mas, professora Pilar, muito obrigada por estar aqui. Vamos assinar sob os holofotes da